Oi, gente. Todo mundo deve me conhecer, meus amigos, e eu também quero começar a partilhar com vocês a respeito da nossa vida missionária. É sabido que nós estamos vivendo uma geração onde a tecnologia tem nos ajudado a interagir, né, com todas as pessoas que fazem parte da nossa vida e da nossa história. E eu também não quero ser diferente dessas pessoas, principalmente da caminhada, de também participar, né, oferecendo aquilo da qual faz parte o meu ministério. Eu sou missionário, consagrado e sirvo a Igreja Católica há aproximadamente 20 anos. E a partir de agora, o meu desejo é também partilhar com aquelas pessoas que se interessam pelo caminho dessa vida missionária, do ministério que me foi atribuído, que é evangelizar adolescentes e jovens. E nessa primeira oportunidade, o meu desejo é partilhar aquilo que no Evangelho de hoje, né, nos traz uma passagem muito interessante, principalmente porque nós estamos aí no final de julho e todo o mês de julho, nesses últimos 20 anos, tem acontecido um evento na Renovação Carismática Católica, que é o PHN, criado lá pelo Dunga, da Canção Nova. E mais uma vez, esse mês de julho, teve esse evento. Agora, me parece que terminou no dia 22, do dia 18 ao dia 22. E foi muito interessante que ele também, como em todos os outros anos, dos últimos 20 anos, eles têm um encerramento mostrando toda a juventude lá no centro de evangelização, na hora do término, em que todos os jovens que têm aquela oportunidade de comprar uma camisa e rodar aquela camisa no final, depois de uma música, e jogar para cima. E ali a gente vê a quantidade de jovens que estão buscando fazer essa experiência com Jesus. E ali aproximadamente 120, 130 mil jovens. Eu também já tive a oportunidade de estar lá em vários eventos e realmente a gente vê, a gente percebe e vive aquele desejo do jovem de fazer essa experiência com Jesus. E que a gente quer partilhar exatamente esse ponto em que o jovem vive aquela euforia, né, de participar daquele momento de integração, de interação, de amizade. Muitos ali conseguem encontrar um namorado, uma namorada, né, aqueles que buscam também transformar a sua vida e sua história, têm a oportunidade para viver aquele momento. E o que eu quero partilhar é uma parte do Evangelho muito interessante, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 26 e 27. Jesus reuniu os seus discípulos e chamou a multidão. E no meio daquela multidão ele falou assim: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Então aí nós temos uma garantia do próprio Jesus de que essa forma que ele nos dá
para que possamos transformarmos num discípulo, tem algo que contraria a nossa vontade, que é o apego a nós mesmos e às outras pessoas. Jesus parece que está desafiando a nossa capacidade de entender, porque muitas vezes nós queremos nos tornar verdadeiros discípulos, mas do nosso jeito, da nossa forma de viver, de vivendo os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos e da forma que somos. Jesus nos desafia a realmente entender essa pedagogia que Ele quer nos ensinar. Quando Ele diz, aqueles que não se desapegam de seu pai, de sua mãe, de seus irmãos, de seus filhos, de seus irmãos e tudo, não pode ser meu discípulo. O que Jesus propõe com isso? Parece que Ele está querendo uma desunião. Parece que Jesus está querendo que um pai separe do filho, uma mãe separe do filho, da esposa, essas coisas todas. Mas Jesus, ele desafia a gente a entender essa proposta. É que, na verdade, simplesmente, ele quer dizer que colocar as nossas seguranças, os nossos objetivos na frente daquilo que ele se propõe, nós não vamos continuar com a nossa caminhada de fé. Nós vamos querer seguir Jesus, tornar discípulo de Jesus, mas do jeito que a gente é, do jeito que a gente está. E o que ele propõe é esquecer de nós mesmos e dizer assim, Senhor, eis-me aqui, sou todo teu, sou toda tua, não me pertenço, eu não mando mais em mim. É isso que Jesus quer de nós. A proposta dele é um despojamento total da gente mesmo. Não que ele queira separar a gente das nossos familiares, das pessoas que a gente ama, nem nada. O que Jesus deseja é esse despojamento. É aquilo que a gente não tem coragem de fazer. Naturalmente, nós não temos coragem. Mas, quando a gente entra nesse contexto de disponibilizar a nossa vida, dizendo, eis-me aqui, Senhor, sou todo teu. Eu não quero mais mandar em mim. Eu não quero mais ter direitos. Então é isso que nós vamos entendendo. Porque uma pessoa, uma menina, uma garota, tem coragem de largar tudo e ir para um convento. Um jovem tem coragem de largar tudo e ir para o seminário. Então isso é que nos dá a certeza de que da forma de Jesus, ele preenche os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Porque os nossos projetos humanos, ele nos dá uma visão de alegria, de felicidade. E na visão de Jesus, a felicidade e a alegria é algo que nós não conseguimos entender. Então é só mesmo tornando discípulo dele, vivendo aquela espiritualidade que ele vive, naquela forma que é de viver o reino dos céus aqui na terra, é que nós vamos entender qual é a verdadeira felicidade de quando nos tornamos discípulos de Jesus. Essa é a proposta que ele faz. Não que queira que separemos dos nossos entes queridos. Não que ele quer que a gente larga tudo de uma forma estúpida e vamos ficar com ele. Jesus propõe um despojamento total da gente. Eis-me aqui, Senhor, sem medo. Como a Virgem Maria, a primeira que teve coragem de responder ao chamado. Ela tinha seus projetos, seus sonhos, ela ia se casar, mas quando ela recebeu esse chamado para ser mãe do Salvador, de uma forma completamente diferente daquela que humanamente ela conhecia, ela aceitou. E a felicidade dela, realizando o projeto de ter filhos, foi realizada, ela teve seu filho. De ter um marido, ela teve de ter o seu marido José. É claro
que nós sabemos que a vida consagrada de Maria e de José não foi uma vida dos maridos e mulheres conhecidas da nossa forma de viver, naquela comunhão de corpo. Maria teve esse chamado para ser mãe de Deus, mãe de Jesus, de uma forma celestial. José aceitou ser marido de Maria também nessa forma celestial. E é aí que nós vamos entender esse chamado. Esse chamado de viver santamente é um fato expressivo na nossa vida, que é uma graça de Deus. Ele que nos concede essa capacidade de viver santamente aquilo que a nossa humanidade não compreende. Então, a castidade, a pobreza, aquilo que nós damos como consagração, como oferta, é Deus que concede a graça da gente ser fiel a essa consagração. A um padre, a uma irmã de caridade, a um celibatário, aos consagrados. Essa graça de viver na santidade é o próprio Deus que nos concede. Exatamente por isso, por causa do despojamento. Então, jovens, adolescentes, não tenham coragem de, como Maria, dizer: eis-me aqui, todo teu. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Isso não vai ferir os seus desejos, não vai machucar os seus planos. A alegria de servir ao reino é uma alegria incomensurável. É uma alegria, não é uma alegria exterior, é uma alegria de estar presente no reino de Deus, servindo ao reino de Deus naquilo que Deus nos concede, nos dons, nos carismas, nos ministérios, naquilo que nós nos propomos a ser. Então, jovens e adolescentes, repito, não tenha medo. Pode entregar inteiramente, literalmente o coração, a vida e a história. Não tenha medo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um grande abraço.